Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Expectativa e esperança, mais uma vez, gratidão, na verdade, por podermos falar aqui um pouco mais acerca do livro Nosso Lar. Lembrando e enfatizando com os amigos que não queremos substituir a leitura do livro. O livro é extremamente rico, é um banho de espiritualidade. A expectativa nossa é de apenas trazer alguns apontamentos sobre tópicos específicos relatados dentro do livro, ok? São todos convidados a conhecer essa obra magnífica de André Luiz, que é Nosso Lar. Meus irmãos, o capítulo 4 do livro traz por título O Médico Espiritual, quando nos apresenta o Dr. Henrique de Luna. Henrique de Luna é um médico espiritual. Ele adentra a enfermaria, o quarto de André Luiz, para conversar com ele, para um primeiro exame, André Luiz. Durante esse primeiro exame, ele fala para André Luiz sobre a oclusão intestinal, traz para ele algumas dificuldades no campo da sífilis. André Luiz, na verdade, desencarnou através do câncer, e esse câncer foi bastante agravado pelos característicos da sífilis, dificuldades nos rins, dificuldades no fígado. E Dr. Henrique de Luna diz para ele assim: é uma pena que você tenha voltado através do suicídio. André Luiz se sente magoado com aquela observação, lembra de todas as acusações de suicida que ele recebeu ainda nas zonas umbralinas, se sente chateado mesmo e retruca e responde a Dr. Henrique de Luna dizendo: olha, eu acredito haver algum engano, porque lutei durante 40 dias na casa de saúde para vencer a doença. Então, o suicídio, na concepção de André Luiz, não existe em virtude de ele ter lutado contra a enfermidade. Dr. Henrique de Luna mostra para ele que a oclusão intestinal veio muitas vezes da leviandade com que ele conduziu a vida, que a sífilis veio muitas vezes da indisciplina pessoal com que ele gerou as suas ações, e pontua para ele uma série de fatores que foram efetivamente motivadores não só da enfermidade, como agravadores desta enfermidade. Então diz para ele: estabelecida a enfermidade, a maneira truculenta como você lidava com as pessoas, a forma egoística como tratava, os amigos, a maneira às vezes exasperada com que respondia alguém, as dificuldades singelas da vida, mas que você interpretava como sendo desafios enormes e não merecedores para você, esta maneira complexa de ver a vida complicou muito, piorou demais os característicos do quadro clínico que te levou à desencarnação. Para sermos fiéis ao texto, à ideia, nós gostaríamos de pedir permissão aos irmãos para lermos aqui um pequeno parágrafo acerca desta conversa entre Dr. Henrique de Luna e André Luiz, quando o Dr. Henrique de Luna diz assim para ele: vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado dentro dos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes,
os quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentios e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. A tristeza de André Luiz é muito grande, porque ele compreende, pela explicação de Dr. Henrique de Luna, que efetivamente comoveu o suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? O que vem a ser esta palavra? Suicídio, obviamente, todos nós sabemos que é aquele que extingue a vida num ato de desespero, num ato de dificuldade, doença mental. Agora, o suicídio indireto são aquelas pequenas ações ou mesmo as grandes ações que promovemos no campo da extinção da energia no nosso campo físico e a diminuição do tempo de vida que nós temos aqui. Basicamente, a nível de definição de suicídio indireto, seria o prazo que nós chegamos ao mundo espiritual antes da data marcada. Viemos para a Terra, por exemplo, para cumprirmos um trabalho aqui de 80 anos. A energia que trazemos, a vitalidade que trazemos no organismo físico é uma energia necessária para 80 anos. Se chegamos lá aos 50, estamos em processo de suicídio indireto. Se chegamos aos 70, também. Ok? Esse é o conceito básico do suicídio indireto. Bom, nós gostaríamos de voltar aqui àqueles conceitos, ou explorar mais os conceitos que nós vimos no capítulo anterior, quando nós comentamos e conversamos sobre corpo perespiritual ou perispírito. Nesse sentido, nós gostaríamos de deixar uma pergunta aqui. O que é doença? O que significa esta palavra? Conceitualmente, doença, quando o médico a avalia ou coloca seus aparelhos e identifica, é uma disfunção orgânica, quando um órgão ou alguma parte do corpo não está funcionando bem. Esse é um conceito científico, ótimo. O conceito espiritual não deturpa, não denigre este conceito científico, mas agrega outros valores. Quais são outros valores? Doença para o mundo espiritual é quando existe uma descompensação energética. Descompensação energética, se nós pensarmos no corpo físico como uma máquina, e ele efetivamente é uma máquina, toda máquina precisa de energia para se movimentar, para produzir o seu trabalho. Similarmente, ainda que a comparação seja esdrúxula, mas nos ajuda bem, se nós temos um carro e o carro tem todas as peças em ordem, se nós colocarmos combustível, aquele carro vai promover um trabalho. Qual é o trabalho do carro? Promover o transporte de alguém de um ponto A para um ponto B. Ok? E se nós colocarmos um combustível inadequado? O tanque de combustível do carro é para colocar gasolina, mas eu coloco água. O carro não funciona. Por quê? Porque ainda que a água seja uma energia, ela não foi concebida para estar naquele ambiente. Então o carro adoeceu. O que é preciso fazer? É preciso levá-lo para o médico dos carros. Vai desmontar as partes, as peças, fazer uma cirurgia naquela máquina. Tira, sacode, seca, depois torna a parafusar tudo no lugar para que o carro fique perfeito novamente. Coloca-se combustível e ele funciona novamente. Tudo bem? O processo do corpo físico é o mesmo. Nós somos, a nível de corpo físico, uma máquina biológica. Esta máquina biológica precisa de energia para funcionar. Quando existe uma descompensação energética, quando não existe uma compensação vibratória, uma compensação dos nossos pensamentos ou da energia que doamos, existe uma falência ou uma doença neste órgão ou nessa parte do corpo. Ao mesmo tempo, se nós ingerimos uma energia deletéria, se nós ingerimos uma energia ruim de má qualidade, ela vai produzir um efeito nocivo na minha intimidade. O que o Dr. Henrique de Luna diz para ele é que
o ato desesperado, a palavra mal colocada, o jeito truculento de lidar, a ansiedade, a angústia, a maledicência, a maneira ruim de levar a vida, são processos de assimilação de energias. Não para André Luiz, mas são processos de assimilação de energias para todos nós. E esses processos promovem enfermidade. O ato de falar de alguém, o ato de reclamar, o ato de questionar, o ato de ser maledicente, o ato de levar a vida de uma maneira irresponsável, promove um acúmulo de energias deletérias no nosso organismo físico. Estas energias deletérias podem sair por um suor, por um resfriado simples, ou podem sair por a eclosão de uma enfermidade. Esta enfermidade é a descompensação vibratória que existe naquele organismo. Ok? Muito importante nós pensarmos nisso. André Luiz reconhece as suas limitações, ele reconhece, enfim, que todas aquelas ocasiões em que lá na zona umbralina o chamaram de suicidas, eles estavam corretos. Entende que a explicação de Dr. Henrique de Luna é justa e correta, porque ele agora compreende que tinha uma máquina maravilhosa na mão para desenvolver um grande trabalho, mas que não deu curso correto ao seu funcionamento, à sua preservação. Lembrando aqui apenas como observação, André Luiz e Chico Xavier têm um outro livro chamado Mecanismos da Mediunidade. E lá ele diz para nós assim que o nosso cérebro é altamente habilitado, capacitado para produzir energia, para assimilar energia, para desassimilar a energia mental. Tudo aquilo que falamos produz vibrações, tudo aquilo que pensamos produz vibrações. Toda a interferência nossa produz a energia, que é uma forma da manifestação da nossa personalidade. Energia não é boa nem ruim, depende do local, do ambiente onde ela, ou do destino a que ela se comporta. Agora, quando nos comportamos de uma maneira nociva, ruim, dentro da sociedade, nos afinizamos com as mentes que gostam daquele tipo de comportamento e recebemos de volta aquela mesma energia que foi lançada. Quando recebemos, ela adentra a nossa intimidade pelo campo mental, pelo campo visual. A nossa intimidade é movimentada por essa energia e muitas vezes, para sair, ela sai através da enfermidade. Meus irmãos, André Luiz chora, e chora bastante, de vergonha de ter desperdiçado ou de ter jogado fora grande parte da sua reencarnação. Nós vamos pedir a vocês mais um minuto de paciência para lermos aqui um pequeno parágrafo em que ele relata para nós o seu sentimento após a aceitação desta verdade. Ele diz assim para nós, no mesmo capítulo 4: meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que se me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranhos aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Meus irmãos, apenas para encerrar e sonhando com um futuro de longa data, obviamente, na criminologia do planeta Terra hoje, nós vemos a responsabilização pelo roubo, pelo vandalismo, pelo assassinato. Em algum momento, nós vamos nos conscientizar de que a arrogância, falar mal, reclamar, de que a maledicência, de que as manifestações de orgulho e egoísmo também são crimes, às vezes não imputados na lei do homem, mas crimes contra a lei do Pai, contra a lei de Deus e, obviamente, de responsabilidade daqueles que os promovem. Com muita alegria no coração, muito obrigado pela paciência, sigamos em frente e em paz.